Métodos ópticos de análise. Falaremos aqui de diagnóstico de câncer no sangue por meio de laser. Nós nos baseamos em um artigo publicado em 2017, como mostrado aqui, que ele fala da construção de um sistema a laser para estudo e diagnóstico de parâmetros de câncer no sangue. O estudo é baseado em espectroscopia fotoacústica resolvida no tempo, OA, que é uma técnica para investigação de objetos não homogêneos. O laser pulsado é usado para produzir ondas acústicas em tecido com diferente absorção óptica. Ondas ultrassônicas podem se propagar em tecidos biológicos com pouca distorção e entregar informação sobre a superfície do tecido. A detecção das ondas é feita por transdutores piezoelétricos. O efeito fotoacústico foi descoberto por Alexander Graham Bell, que foi o mesmo inventor do telefone, em 1880. Posteriormente surgiram trabalhos utilizando lasers pulsado como fonte de radiação óptica na fotoacústica. A detecção resolvida no tempo de um sinal OA excitado por um pulso de laser em um meio fornece informações sobre a distribuição espacial das propriedades ópticas do tecido. De uma forma básica, o método funciona da seguinte forma. Um laser incide sobre um meio. Cada molécula que compõe esse meio vai absorver um espectro específico da radiação. Então, a depender de quais são as moléculas dessa composição, haverá um espectro de absorção específico para o meio. Ao ser absorvida, a radiação gera um calor. Esse calor ele provoca uma expansão térmica e essa expansão gera uma onda mecânica ou sonora. Essa onda mecânica será captada por um sensor piezoelétrico que a traduzirá num sinal elétrico. Esse sinal elétrico, então, será analisado para poder identificar se o meio trata-se de um tecido normal ou de um tecido com traços de câncer. Nessa figura é mostrado aqui em azul um sinal proveniente de um tecido normal e em vermelho de um tecido advindo de um câncer de mama em rato. A amplitude e a forma do sinal depende tanto do laser incidido, que já é conhecido, quanto do meio, que é o que será analisado. Abordagem teórica. As células malignas circulantes, chamadas CMCs, elas saem do tumor, digamos, o tumor primário ali do câncer, e esse tumor começa a emitir essas células, e essas células vão se espalhar pelo corpo e vão criar tumores secundários em uma região ali distante do tumor primário. Essa fase ela é chamada de metástase, que é a fase mais perigosa do ciclo do câncer. E é justamente a fase que normalmente o pessoal tem mais medo, que é quando o câncer ele começa a se espalhar e perder o controle. Os métodos atuais, como tomografia computadorizada e tomografia de imagem por emissão de pósitron, eles só vão detectar a metástase quando os tumores secundários eles já têm alguns milímetros de tamanho e já tem milhões ou bilhões de células de câncer. Então, assim, já é numa fase um pouco mais avançada. A detecção dessas células malignas circulantes é justamente uma forma de você fazer um indicador precoce da metástase e você adiantar o tratamento para que ele já não esteja tão avançado. E além disso, a grande vantagem é você fazer isso de uma forma não invasiva, porque você não precisa colocar a pessoa sujeita à radiação, é simplesmente um exame de sangue. Então, aqui ele mostra dois sinais. Esse primeiro sinal da esquerda é um sinal de um sangue saudável, normal. Já no segundo, já dá para ver esse transiente aqui, esse pico e depois o amortecimento dele. Isso aqui já é justamente um perfil de melanoma, que seria já
essas células circulantes malignas. Sobre os sensores utilizados no experimento. Ele usou sensores de filme de fluoreto de polivinilideno, PVDF, que é uma cadeia de carbono contendo flúor e hidrogênio. Tem vários arranjos dessa cadeia de carbono. E aí tem vários tipos, alfa, beta, gama, e aí vai. No tipo beta, é justamente essa configuração aqui da imagem, onde os flúors estão de um lado e os hidrogênios de outro. Isso daqui forma um dipolo elétrico. Então eu vou ter aqui uma diferença de potencial e pela configuração da cadeia, quando ela sofre aqui uma pressão mecânica e vai comprimir ou distender a cadeia, esse dipolo ele vai ficar, um polo vai ficar mais perto ou mais próximo ou mais distante do outro, e isso vai gerar um sinal elétrico, que é justamente essa diferença. À medida que ele vai comprimindo ou distendendo, a tensão elétrica do dipolo ela vai sendo alterada. Aqui tem um outro esqueminha mostrando aqui o dipolo na posição de relaxamento com a tensão zero, e aí ele comprimido, a tensão aqui ela foi para o negativo, e ele distendido, a tensão vai para o positivo. Então, conforme o filme ele vai recebendo diferentes pressões, esse dipolo ele vai diminuindo ou sendo expandido, e aí vai alterando a tensão elétrica, e isso que é o sinal elétrico gerado. Aqui está a configuração do experimento. Ele tem aqui um sistema de laser, que aqui é onde lança e faz o pulsar do laser, e aí desse esquema sai o laser pulsado. Esse laser ele incide sobre a amostra, e aí de acordo com como a amostra absorve a luz do laser, ela vai esquentar, porque ela está absorvendo energia, e isso vai gerar uma onda mecânica, uma onda acústica. Aqui está o sensor piezoelétrico, que ele vai receber essa onda acústica, ele vai traduzir ela para um sinal elétrico. Esse sinal ele é amplificado e depois ele pode ser visto no osciloscópio ou jogado num computador mesmo, onde o sinal vai ser trabalhado. Aqui estão demonstrados os filmes piezoelétricos utilizados no experimento, e aqui o circuito amplificador, que é um amplificador com amp-op, e no experimento ele usou essa configuração aqui com um ganho de 45, que é justamente no circuito de amp-op. Se você dividir esse valor desse resistor pelo valor desse, que aqui no caso 1530 dividido por 33, vai dar justamente esse ganho de 45. Já que os resultados conseguidos, ele pegou a amostra de sangue e diluiu em diferentes concentrações de 250, 500, 1000, e ainda analisou uma amostra normal, sem concentração, sem diluição, e foram os resultados obtidos. Então, na medida que a amostra estava mais diluída, ele tinha aqui uma maior absorção, e na medida que a diluição ia para concentrações maiores, até chegar na não diluída, a absorção vai caindo, mas o espectro a gente vê que é bem parecido. Aqui já são os resultados da absorção fotoacústica. Aqui já é o sinal elétrico captado pelo sensor piezoelétrico. E aqui a gente pode notar que a concentração de 250 tinha 220 mV de amplitude no sinal. Lembra que lá a gente falou que
o resultado dependeria da amplitude e da configuração do transiente. Então aqui a gente começa com 220 mV de amplitude, na concentração de 250, numa janela aqui de transiente de 30 nanosegundos, e à medida que a concentração vai aumentando, justamente a amplitude vai diminuindo, 170 e 60 para 1000. A janela aumentou um pouco, mas aqui manteve também. Conclusão. Os experimentos demonstraram que a espectroscopia fotoacústica a laser pode ser usada para diagnóstico de câncer no sangue e então para câncer de mama, que no caso aqui o câncer inicial que ele estava analisando era um câncer de mama, e o câncer no sangue já era o processo de metástase. Melhores resultados são obtidos com ondas acústicas geradas por pulsos de laser. Estudos mais aprofundados são necessários para a evolução da técnica. E aí ele deixa aqui vários tópicos a serem explorados, como descrever os perfis de transiente, desenvolvimento de modelos computacionais mais sofisticados, teste com múltiplas fontes acústicas, já que ele só utilizou uma fonte, escolha de comprimento de onda, análise de profundidade, de penetração da radiação, duração do pulso e vários outros parâmetros de radiação. E fica aqui o mais importante desse vídeo, que é justamente deixar essa mensagem aqui da necessidade e da oportunidade de novos estudos para avançar a técnica, porque a gente está falando de uma detecção de câncer por um processo de baixo custo, porque você vai simplesmente fazer um exame de sangue, não vai precisar ali de tomografia, da pessoa receber radiação. Então é uma evolução muito grande no combate ao câncer, e fica aí nossa sugestão para evolução da técnica, para procurar mais pessoas interessadas em pesquisar o assunto. No final aqui, eu deixo aqui o que foi utilizado como base, principalmente o artigo, que está aqui o endereço de onde ele pode ser encontrado, e também vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado.